Bem-vinda ou bem-vindo à nossa terceira aula de gestão de projetos em marketing. Nessa aula, a gente vai falar da identificação de segmentos de mercado e da seleção de mercados-alvo. Nesse capítulo, iremos falar quais os diferentes níveis de segmentação de mercado, como uma empresa pode dividir um mercado em segmentos, quais são os requisitos para uma segmentação eficaz, como os mercados organizacionais devem ser segmentados e como uma empresa deve selecionar o mercado-alvo mais atrativo. A segmentação de mercado divide o mercado em fatias bem definidas. Um segmento de mercado consiste em um grupo de clientes que compartilham um conjunto semelhante de necessidades e desejos. A tarefa dos profissionais de marketing está em identificar o número apropriado e a natureza dos segmentos de mercado e selecionar como alvo um ou mais deles. Dois grupos gerais de variáveis são usados para segmentar mercados consumidores. Alguns pesquisadores tentam formar segmentos por meio da análise de características descritivas. Então, a gente está falando de características geográficas, demográficas, psicográficas. Depois, eles examinam esses segmentos de cliente e verificam se possuem diferentes necessidades ou respostas em relação a um produto. Eles examinam, por exemplo, as atitudes distintas de profissionais liberais, operários e outros grupos em relação a um determinado benefício de um produto, como segurança. Já tem outros pesquisadores que tentam identificar segmentos por meio da análise de questões comportamentais, como as respostas dos consumidores a benefícios, ocasiões de uso ou marcas. Uma vez identificados os segmentos, os pesquisadores verificam se existem características distintas associadas a cada segmento de resposta do consumidor. Por exemplo, eles examinam se a pessoa que prefere qualidade a preço baixo na compra de um carro é diferente em termos de característica geográfica, demográfica e psicográfica. Independente do tipo de segmentação utilizada, o importante é ajustar o programa de marketing ao reconhecimento das diferenças entre clientes. As principais variáveis de segmentação, então, são geográfica, demográfica, psicográfica e comportamental. Falando da segmentação geográfica, ela pressupõe a divisão do mercado em diferentes unidades geográficas. Pode ser nações ou países, estados, regiões, cidades ou até mesmo bairros. Uma empresa pode atuar em uma ou mais áreas geográficas. Ela pode até mesmo atuar em todas elas, desde que ela preste atenção àquelas questões que são específicas daquele local. Dessa forma, ela pode criar programas de marketing sob medida para as necessidades e os desejos de grupos de clientes locais em áreas comerciais, bairros e até mesmo em lojas individuais. Existe uma tendência crescente que a gente chama de marketing local, em que essas atividades se concentram em se tornar o mais próximo e pessoalmente relevante possível em relação a cada cliente. Cada vez mais, esse marketing regional significa um marketing dirigido a um CEP específico, um código postal específico, tá? Muitas empresas usam software de mapeamento para identificar a localização geográfica de seus clientes, e com isso, elas perceberam, por exemplo, que a maior parte deles está a um raio de 18 quilômetros da sua loja, ou então que elas estão se concentrando em áreas bem determinadas. Sabe quando pedem para você fazer um cadastro na loja e perguntam qual o seu endereço? É isso que a loja está tentando fazer. Ao mapear essas áreas mais densas, o varejista, o lojista, ele pode recorrer ao que a gente chama de reprodução das características dos clientes atuais. É uma espécie de clonagem do cliente. Eles partem do princípio de que os melhores clientes potenciais residem nos locais de onde vem a maioria dos seus clientes atuais. É uma replicação do modelo. Já na segmentação demográfica, o mercado é dividido por variáveis como idade, tamanho da família, ciclo de vida da família, sexo, renda, ocupação, grau de instrução, religião, raça, geração, nacionalidade e classe social. Uma das razões por que as variáveis demográficas são
demográficas são tão populares para o pessoal de marketing é que elas costumam estar associadas às necessidades e aos desejos dos consumidores. A outra razão é que elas são fáceis de mensurar. Vocês lembram da pesquisa Critério Brasil que a gente fez no início do semestre? Pois é, essa é a ideia. Vocês podem ver na leitura do capítulo os detalhamentos sobre cada uma dessas variáveis. Psicografia é a ciência que utiliza a psicologia e a demografia para entender melhor os consumidores. Quando a gente fala de segmentação psicográfica, os consumidores são divididos em diversos grupos, com base em traços psicológicos, de personalidade, estilo de vida, valores. Tá? Pessoas de mesmo grupo demográfico podem exibir diferentes perfis psicográficos. Por exemplo, nos Estados Unidos, um dos sistemas mais populares de classificação baseado em avaliações psicográficas é a chamada segmentação VALS, da Strategic Business Insight, SBI. O VALS é um acrônimo em inglês para valores e estilos de vida. E ele classifica todos os adultos norte-americanos em 8 grupos, com base na análise das respostas a um questionário com 4 perguntas que têm cunho demográfico e outras 35 perguntas que têm cunho atitudinal. O sistema VALS é utilizado continuamente com dados novos de mais de 80 mil levantamentos por ano. No site da SBI, você pode descobrir o seu tipo VALS. Eu até vou colocar o site aqui para vocês podem ir lá, por curiosidade, dar uma olhada. As principais dimensões do quadro da segmentação VALS são motivação do consumidor, que é a dimensão horizontal, e recursos do consumidor, que é a dimensão vertical. Os consumidores são inspirados por uma de 3 principais motivações: os princípios, as realizações ou o que eles chamam de autoexpressão. Durante a leitura do capítulo, o detalhamento de cada tipo VALS é demonstrado. Já na segmentação comportamental, a última daquelas 4 principais, os consumidores são divididos em grupos segundo seu conhecimento, atitude, uso ou reação a um produto. Nem todos que compram um produto têm as mesmas necessidades ou buscam os mesmos benefícios. Então, a segmentação baseada em necessidade ou benefícios é uma abordagem amplamente aplicada porque identifica distintos segmentos de mercado com claras implicações de marketing. Vejam lá na página 242 o exemplo de segmentação de consumidores de vinho premium que foi identificada pela Constellation Brands. Ao pensar em papéis de decisão, é fácil identificar o comprador para inúmeros produtos. Nos Estados Unidos, por exemplo, normalmente os homens escolhem os seus aparelhos de barbear e as mulheres escolhem sua meia calça. Mesmo assim, os profissionais de marketing devem tomar cuidado na hora de definir o mercado-alvo, porque os papéis de compra podem mudar. As pessoas podem desempenhar 5 papéis nesse processo de decisão de compra. Eles são iniciador, influenciador, decisor, comprador e usuário. Vamos pensar no seguinte exemplo. Uma esposa inicia uma compra pedindo uma esteira de ginástica como presente de aniversário. Lá vem a pressão estética em cima da coitada, mas ela quer usar a esteira em casa. Aí o marido pode buscar as informações em diversas fontes. Por exemplo, incluindo aquele amigo que tem uma esteira, então acaba sendo um influenciador importante sobre quais modelos ele vai avaliar. Aí ele apresenta as opções de escolha para a mulher e aí ele compra o modelo que ela prefere. No final das contas, é claro que a esteira vai acabar sendo usada por toda a família. Percebam nesse exemplo que pessoas diferentes desempenham papéis diferentes nesse processo e todos eles são críticos para a decisão. E, por fim, para a satisfação final do cliente. Muitos profissionais de marketing acreditam que as variáveis associadas a diversos aspectos de usuários e usos, por exemplo, ocasião, status do usuário, índice de utilização, estágio de disposição e status de fidelidade, são os melhores pontos de partida para definir segmentos de mercado.
Por exemplo, uma empresa pode aprender muito ao analisar os graus de fidelidade à sua marca. Os clientes muito fiéis ajudam a identificar os pontos fortes dos seus produtos. O grupo de clientes que fica dividido, ele ajuda a identificar quais são as marcas concorrentes que são a maior ameaça. E aquele grupo de clientes que deixou de usar a marca pode levar ao conhecimento dos pontos fracos do seu marketing e como fazer uma possível correção. Lembra que eu falei para vocês que pesquisa de satisfação, né, conhecer a opinião do cliente é sempre muito importante para o marketing? Boa ou ruim a sua opinião, ela ajuda a empresa a se adaptar e a melhorar a oferta. Quando a gente pensa em mercado organizacional, que foi o tema da nossa última aula, a gente também consegue fazer segmentação. E a maioria algumas variáveis, pelo menos, que a gente usa para consumidor, como variável geográfica, benefício procurado e índice de utilização, também são usadas quando a gente pensa em organizações. E ainda é possível aplicar outras variáveis. Eu trouxe aqui para vocês a tabela 8.5, que está lá no livro, que apresenta um conjunto das variáveis que são usadas em mercados organizacionais. Notem que as demográficas são as mais importantes, seguidas das operacionais, e já as características pessoais do comprador são as que têm a menor importância. A tabela também relaciona as principais perguntas que os profissionais que atuam nesse mercado organizacional precisam fazer para determinar qual segmento e qual cliente atender. Uma empresa também pode segmentar por critérios de compra. Por exemplo, laboratórios do governo precisam de preço baixo e contratos de serviço, quando eles compram, por exemplo, equipamentos científicos. Laboratórios de universidades precisam de equipamentos que exijam pouca manutenção. Laboratórios industriais querem equipamentos altamente confiáveis e precisos. São segmentos diferentes. Para identificar segmentos, o profissional de marketing organizacional costuma usar um processo de segmentação sequencial. Para entender um pouquinho melhor, vocês podem ler o exemplo da indústria de alumínio, que está apresentada lá na página 245 do capítulo. Bom, após identificar os mercados de segmentos potenciais, a empresa precisa decidir em qual ela vai focar, em qual deles eu vou atuar. Os profissionais de marketing estão cada vez mais combinando diversas variáveis para identificar o mercado-alvo menores e mais definidos. Isso levou alguns pesquisadores a defender uma abordagem de segmentação de mercado baseada em necessidades, que a gente já falou antes. O Roger Best propôs a abordagem de 7 etapas que a gente está mostrando aqui nessa tabela 8.6. Bom, nem toda segmentação é útil, a gente também tem que ter esse cuidado. Por exemplo, imagina que eu posso segmentar consumidores de sal de cozinha entre loiros e morenos. Mas vocês concordam que a cor do cabelo não é nada relevante para a compra desse item? Além disso, vamos pensar bem. Geralmente as pessoas adquirem a mesma quantidade de sal por mês, certo? E eles, a gente, né? Vou colocar eles, mas a gente também. A gente entende que sal é igual e o que a gente acaba olhando muito é preço, né? Quanto eu vou pagar por 1 quilo de sal? Do ponto de vista do marketing, é muito pouco segmentável o mercado de consumidores de sal de cozinha, tá? Então, para serem úteis, os segmentos de mercado devem atender preferencialmente a 5 critérios que eu estou apresentando aqui. Então, eles precisam ser mensuráveis, ou seja, o tamanho, o poder de compra e as características dos segmentos têm que ser passíveis de mensuração. Eu tenho que conseguir medir isso. Além disso, precisam ser substanciais. Os segmentos devem ser grandes e rentáveis o suficiente para serem atendidos. O segmento deve ter o maior grupo homogêneo possível e um programa de marketing bem desenvolvido. Não valeria a pena, por exemplo, um fabricante de automóveis desenvolver carros para pessoas com menos de 1,20 m de altura. Quantas pessoas comprariam esse carro? Esses mercados, esses critérios também precisam ser acessíveis, ou seja, deve ser efetivamente possível alcançar e atender esse segmento. Também precisam ser diferenciáveis. Os segmentos são conceitualmente distintos e respondem de maneira diferente
a cada elemento e programa do mix de marketing. Mix de marketing, vocês estão lembrando que é aqueles 4P, certo? Por exemplo, se mulheres casadas e solteiras respondem de forma similar à venda de perfumes, não são segmentos separados. E esses segmentos também precisam ser acionáveis. Deve ser possível desenvolver programas efetivos para atrair e atender os segmentos. Ao avaliar diferentes segmentos de mercado, a empresa tem que examinar pelo menos dois fatores. O primeiro deles, a atratividade global do segmento. E o segundo, os objetivos e recursos da própria empresa. Ou seja, a empresa deve considerar se o segmento potencial atende aos 5 critérios de utilidade. Se ele possui características que o tornam atrativo, como tamanho, crescimento, lucratividade, economia de escala e baixo risco. Além disso, se esse investimento condiz com os objetivos, competências e recursos que estão à disposição da empresa. Alguns segmentos alguns segmentos que parecem atraentes podem não estar de acordo com os objetivos de longo prazo da empresa. Ou ela pode não ter uma ou mais competências que seriam necessárias para oferecer esse produto de valor superior. Os profissionais de marketing têm à disposição uma gama ou uma série de possíveis níveis de segmentação que podem orientar suas decisões sobre mercado-alvo. A figura 8.4 mostra, de um lado, um mercado de massa, composto essencialmente por um único segmento, e no outro, indivíduos ou segmentos com uma só pessoa. Entre esses dois, estão os segmentos múltiplos ou segmentos únicos. Veja a partir da página 248 a descrição de cada uma das 4 abordagens que estão apresentadas aqui nessa figura. Ponto de atenção. Escolhas éticas dos mercados-alvo. Os profissionais de marketing têm que selecionar cuidadosamente seus alvos de mercado para evitar reações negativas dos consumidores. Algumas coisas são menos perigosas, como, por exemplo, alguns grupos que têm resistência a rótulos. Solteiros vão acabar rejeitando o conceito de comida em porção única porque eles não querem ser lembrados como pessoas que comem sozinhas. Ou então, consumidores idosos, que se sentem mais jovens, podem não apreciar produtos indicados para terceira idade, para os velhos. Esses são os problemas menos graves. Porém, a segmentação de mercado também pode gerar controvérsias maiores, quando os profissionais tentam tirar vantagem injusta de grupos vulneráveis, como crianças, ou desfavorecidos, como uma população pobre nos centros urbanos. Ou então, quando promovem produtos potencialmente prejudiciais. Exemplo clássico: cigarros e bebidas. Um exemplo não tão clássico: indústria de cereais. Elas têm sido duramente criticadas por fazerem ações de marketing dirigidas ao público infantil. O que dizem os críticos desse setor? Eles temem que as mensagens muito poderosas, apresentadas com personagens animados, super coloridos, acabem afetando a defesa das crianças, e induzam elas a querer consumir exclusivamente esses cereais que são extremamente açucarados, ao invés de ter um café da manhã mais bem balanceado, com outros grupos alimentares, com fruta, com coisas mais saudáveis. Os fabricantes de brinquedos também têm esse mesmo problema. Outras áreas de preocupação são as crianças com menos de 17 anos de idade que navegam pela internet. Eu sei que vocês não gostam, às vezes, de ser chamados de crianças quando vocês têm lá 16, 17 anos, mas para o mercado publicitário não deixa de ser criança, e até mesmo para o Estatuto da Criança e do Adolescente. As empresas, elas lançam online oferecendo brindes em troca de informações especiais, informações pessoais, muitas delas até meio perigosas. Muitas empresas são atacadas pela grande mídia, pelo público, por conta dessa prática, porque não fica claro quando elas estão fazendo a propaganda o que é propaganda e o que é entretenimento. Então, estabelecer limites éticos e legais ao marketing para crianças, seja na internet ou em qualquer outro meio, continua a ser um tema polêmico. Existem
defensores dos consumidores que desaprovam os mecanismos e que eles acreditam que, de tal forma, o marketing produz danos a essas pessoas. É claro que nem todas as tentativas de falar com as crianças ou com as minorias, ou mesmo com segmentos especiais, geram críticas. Por exemplo, existe o creme dental Colgate Júnior, da Colgate-Palmolive, que tem características especiais que fazem com que as crianças escovem os dentes por mais tempo e mais vezes. Isso não é um problema. Outras empresas têm igualmente atendido a necessidades especiais das minorias. Nos Estados Unidos, existe uma rede de cinemas chamada ICE, que é dirigida por negros, e verificou que, embora o público negro tenha aumentado, faltavam salas de projeção nos seus bairros típicos. Então, ela começou por Chicago, fazendo parcerias com as comunidades afro-americanas de cada localidade em que funcionam seus cinemas, e utilizou as estações de rádio locais para promover seus filmes e passou a vender os tipos de alimentos favoritos da comunidade negra nos espaços cedidos pelo cinema. Em resumo, a questão não é quem é o alvo, mas sim como e para que abordá-lo. O marketing socialmente responsável pede uma segmentação que sirva não apenas ao interesse das empresas, ou seja, o foco não é só gerar mais lucro, mas também tem que servir ao interesse do próprio mercado-alvo. Esse é o argumento de muitas empresas voltado ao mercado de crianças em idade pré-escolar nos Estados Unidos. Lá, cerca de 4 milhões de crianças frequentam algum estabelecimento de educação infantil. E esse seria o mercado potencial, né, que inclui tanto os pais quanto as crianças. Ele é muito grande para ser despercebido, né, para passar sem nenhuma atenção especial. Portanto, além de itens convencionais, como cavalete para pintura, gaiolas para animais de estimação e blocos de montar, as crianças norte-americanas provavelmente também terão cadernos de desenho dos ursinhos carinhosos, o programa de leitura da Pizza Hut e revistas da Nickelodeon. Os pais e os professores se dividem quanto à ética dessa crescente pressão do marketing sobre as crianças. Alguns, por exemplo, apoiam um grupo como o Stop Commercial Exploitation of Child, que em tradução seria Parem com a exploração comercial de crianças. O que eles dizem aqui para quem os pré-escolares são extremamente suscetíveis, né, à propaganda e ao endosso das escolas aos produtos, fazendo eles acreditarem que o produto, não importa qual seja, é bom para eles. Entretanto, tem muitas escolas infantis e creches com orçamentos apertados, e elas recebem de bom grado os recursos que são oferecidos de forma gratuita. Ou seja, é complicado. Agora, como próximo passo, eu quero que vocês leiam o capítulo 8, Identificação de Segmentos de Mercado e Seleção de Mercados-Alvo, do livro Administração de Marketing, 14ª edição, que está disponível de forma completa no Classroom. Assim vocês vão compreender em detalhes os conceitos que eu apresentei aqui.